Boa noite, pessoal. Meu nome é Jonathan, mais uma vez. A gente está iniciando uma nova aula. Hoje, a gente vai falar sobre o campo elétrico. Então, esse é o primeiro vídeo, o vídeo número um dessa nossa saga falando, destrinchando o que é e como calculamos, como trabalhamos com o campo elétrico. Primeiro, para que a gente relembre, nós entendemos de onde vem a natureza elétrica da matéria, o que significa algo estar eletrizado, o que significa algo ter carga, como calculamos a carga elétrica, quais são os sinais das cargas possíveis que a gente trabalha, a carga positiva, a carga negativa. Depois, na segunda aula, nós tratamos sobre a força elétrica, que é a interação entre duas ou mais cargas. Então, a gente viu a lei de Coulomb, que descrevia a força elétrica. Hoje nós iremos lidar com o campo elétrico e principalmente daqui para frente ver como essa noção de campo elétrico se liga às duas outras aulas que vimos anteriormente. Show? Mas para que a gente possa entender primeiro o que é um campo elétrico, é preciso que a gente entenda o que é um campo de maneira geral. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos entender a motivação e introdução ao conceito de campo. Para que a gente possa entender, nós vamos associar com um tipo de campo que a gente já conhece, um campo que é conhecido. Então, nós vamos fazer esse raciocínio associativo com o tipo de campo que nós já conhecemos. Que campo é esse que nós já conhecemos? O campo terrestre, o campo gravitacional. Percebam, essa daqui é um desenho, uma representação da Terra. Tudo ao nosso redor está literalmente na posição que está devido à atração gravitacional da Terra com outras massas. Quando a gente está lá no nosso ensino médio, a gente vê que a Terra ele é um objeto muito massivo, ela tem uma massa que a gente vai chamar aqui de massa da Terra, e esse objeto massivo faz com que os outros objetos, ao serem largados, sejam atraídos para a Terra. Só que eu pergunto como essa informação chega aos objetos? Como a informação de que ao ser largado eles têm que cair em direção à Terra chega aos objetos? Como é processado? Como os objetos processam isso? Na real, nós vamos entender que isso é uma propriedade do espaço. Uma propriedade do espaço que nós chamamos de campo. O campo, ele depende única e exclusivamente da massa que o gerou. O que eu estou querendo dizer para vocês é, imaginem que a Terra é um corpo massivo e que ela gere uma espécie de condição no espaço onde tudo que eu colocar nesse meu espaço seja diretamente atraído ao seu centro. Então, é como se eu colocasse linhas que direcionam o movimento de todo objeto que for posto nesse nosso campo. Então, o campo é a informação que vai ser recebida por uma massa e que vai transformar isso em ação. Então, o campo é uma informação que depende simplesmente do corpo que está o gerando. Então, para que a gente entenda o que eu estou querendo dizer. Quando eu tenho a superfície terrestre e eu largo uma bolinha, e essa bolinha tende a cair com uma força que a gente chama de força-peso, isso significa que essa bolinha está sendo atraída para a Terra. Perfeito? Então, o atrair, o se sentir atraída, é uma ação. Uma ação que é percebida pela massa bolinha. Agora, o que a massa bolinha teve que receber para que transformasse, para que realizasse essa ação? Ela capta uma informação do lugar onde ela está, do local onde ela está, do ponto onde ela está. E essa informação é o que a gente conhece como campo. Então, para que fique claro, o campo ele depende única e exclusivamente de uma massa geradora. A massa gera toda essa informação ao redor dela que
vai agir sobre pontos no espaço, sobre pontos de um espaço. Então perceba, mesmo que não haja nenhuma massa nesse espaço aqui, ainda assim há campo. Ainda assim há campo, porque o campo, ele não depende de uma massa para poder senti-lo. A ação de ser atraída, a ação de ser atraída depende da existência de uma massa. Mas a existência do campo depende única e exclusivamente da massa que o gerou. Para que fique claro mais uma vez, quando eu tenho uma massa, uma única massa, eu já gero campo ao redor dessa massa. Para que essa massa, no caso a Terra, atraia outros corpos, é necessário que eu coloque um corpo para sentir o campo. Então a massa sente o campo e transforma isso em uma ação. Uma ação, nesse caso, de atração. Então, o campo depende apenas da massa geradora, age sobre pontos de um espaço e seus efeitos só são sentidos ao adicionar uma massa de prova. Entende? Então, o campo sempre está lá. Pelo fato da Terra existir, da massa terrestre estar ali, ele já gera um campo em toda a região do espaço. O campo sempre vai estar lá, independente ou não de existir outras massas de prova, como essas amarelas. Independente da massa de prova existir, o campo já está lá. O que vai acontecer quando eu colocar uma massa de prova? Aquela informação fornecida pelo campo no espaço vai se transformar em uma ação de atração. Então, a gente precisa fazer exatamente esse paralelo do campo gravitacional para o campo elétrico, para que tudo fique um pouco mais claro. Olha só, então o nosso campo gravitacional dependia apenas de uma massa geradora. A massa gerava todo o campo de um espaço. Como eu estou falando aqui sobre campo elétrico, faz sentido que para que haja um campo elétrico, eu precise ter uma carga geradora. Então, é única e exclusivamente a existência de uma carga, uma única carga, que já começa a gerar campo elétrico pelo espaço. Esse tal efeito que a gente descreveu aqui, que para que seus efeitos só são sentidos ao adicionar uma massa de prova, esses efeitos aqui eram, no caso, a atração. Aqui no nosso campo elétrico, esses efeitos a serem sentidos, isso é o que a gente vai chamar de força. Assim como em outras palavras, é o que acontecia aqui, uma força de atração. Só que percebam, essa força pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Uma outra coisa que é importante nós destacarmos é que existia uma massa geradora que gerava campo em todo o espaço, e para que esses efeitos fossem sentidos, eu adicionava então uma massa de prova para poder sentir esses efeitos de atração. Aqui então, quando eu colocar uma carga geradora, gerando campo elétrico em todo o espaço, para que eu sinta os efeitos de atração e repulsão, é necessário que eu coloque nesse mesmo espaço uma carga de prova, para que eu possa estudar os efeitos gerados pelo campo elétrico. Uma nuance a ser salientada é que as massas sempre são positivas, enquanto as cargas podem ser tanto positivas quanto negativas. E nós vamos entender como é que esse campo elétrico se comporta em cada uma dessas cargas. Perceba que não há nenhuma repulsão no campo gravitacional devido a essa imutabilidade da massa. A massa sempre é uma quantidade de matéria, então ela sempre é positiva. Isso aqui para a gente representa uma atração. Só que como há dois sinais de carga, então quando a gente colocar essas cargas juntas, uma carga sendo a carga de prova e a outra sendo a carga geradora, nós vamos, em alguns casos, ter um movimento de repulsão e o de atração sendo descrito a partir também do campo elétrico. Essa foi a aula de hoje, esse foi o vídeo de hoje, e te vejo no próximo vídeo.
Essa foi a motivação para o conceito de campo.